Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Arley e para dar continuidade aqui ao nosso curso de Spring Boot 3, criando uma rede social, a gente vai dar prosseguimento criando aí a nossa camada de serviço. A gente vai começar pelo user e aí a gente vai fazer o método salvar, tanto na camada de service quanto também na nossa camada de controller, e a gente vai adicionar o Swagger para que a gente não dependa de uma ferramenta de requisições, como é o caso do Postman ou Insomnia, tá? Então, para isso, eu vou criar aqui um pacotezinho chamado de Service. Então, a gente vai estar utilizando a nossa organização de código, né, do projeto, como eu mencionei anteriormente. Então, a gente vai estar separando tudo, né? Então, aqui, ó, Entity vai ter tudo que é relacionado a Entity, dentro de Repository, tudo relacionado a Repository e etc. Então, aqui a gente vai adicionar um pacote. Aqui no nosso pacote padrão, lá a gente vai adicionar um novo package. Aqui a gente vai dando para ele aqui de service, observe que ele já criou aqui embaixo, e vamos criar a nossa classe de user service, né? Então aqui vamos criar o nosso user service, beleza? Para a gente usar o nosso service, a gente precisa informar para o Spring Boot que esta é uma classe de service, pois ela será gerenciada pelo próprio Spring Boot. Para isso, a gente precisa adicionar uma anotação, que é a anotação service. Então eu coloco aqui @service, observe que ela importa de Spring Framework, né? Então, tá aqui a nossa service, ela vai ser gerenciada pelo próprio Spring Boot, tá? No vídeo anterior a gente criou o nosso user repository, que ele estende de JPA repository. Então esta é a camada responsável lá pelas os métodos de acesso a banco de dados, como consultar, salvar, editar, enfim, várias funcionalidades que o JPA já nos traz, tá? Então se eu entrar aqui no JPA repository, ó, observe que ele já tem alguns métodos que já estão prontinhos para a gente usar, e também ele estende de alguns outros recursos, né, de algumas outras classes, interfaces aqui do próprio Spring Boot. Então tem muita coisa pronta que a gente pode aproveitar para fazer o uso, né? Então a gente vai usar alguns desses recursos. Então ao longo do curso a gente vai estar usando vários aí, como é o caso do save, do find, by ID, find all, enfim. Então, vamos voltar aqui no nosso service. A gente precisa criar agora o método salvar. Então, para isso, a gente vai criar um método público. A gente vai retornar um user, que é o nosso tipo de dado que a gente vai retornar. É o próprio dado salvo. Então, assim, neste primeiro momento, a gente não vai utilizar os DTOs, né? Que são, por exemplo, você pode utilizar um Model Mapper, que é uma biblioteca externa que a gente pode estar adicionando ao projeto, ou aí a partir do Java 14 já está disponível o Record, que a gente pode utilizar para fazer os nossos DTOs. A princípio a gente vai atuar com a própria entidade, e aí ao longo do curso a gente vai trocar para a gente utilizar um Record ou um Model Mapper, né? Então, aqui o user, vamos dar o nome para ele de save, e para a gente salvar um usuário, né? A gente vai adicionar um user. Pronto, beleza. A gente vai disponibilizar depois também os métodos para criar conta, entre outros métodos também. Então, para esse início, a gente vai criar o salvar para que a gente possa adicionar o controller e também o nosso Swagger para facilitar. Então, para o vídeo não ficar tão longo, a gente vai fazer primeiro o método salvar, tá? Então, para isso, eu preciso retornar o dado, salvar o dado e retornar. Já falei que a gente tem o JPA Repository, que a gente criou do User Repository aqui, ó, a nossa interface. Então a gente vai instanciá-la aqui no nosso service, tá? Para isso, a gente vai criar uma instância aqui de User Repository, dando para ele de User Repository, certo? E normalmente a gente faz uma instância, quando a gente cria um objeto, né, uma instância de de uma classe, a gente acaba dando um new para que a gente possa ter acesso ao conteúdo interno dela. Porém, aqui no Spring Boot tem as injeções de dependência, então a maneira de fazer essa injeção de dependência é através do auto-hired, que é uma anotação que a gente coloca acima da declaração do objeto. Então aqui tem o auto-hired, a gente pode adicionar o auto-hired, automaticamente ele vai fazer o new.
A outra maneira que você pode ver aí nos cursos ou em projetos dentro da uma empresa é a galera fazer a instância através do construtor. Cria um construtor padrão aqui, por exemplo, ou um construtor com um parâmetro, né, passando um user repository e faz a instância no próprio construtor, né? No nosso caso, a gente vai utilizar o auto-hired mesmo. Então deixa o Spring Boot fazer essa gerência automática. E aí agora a gente vai conseguir utilizar os métodos que estão dentro do user repository. Então, como a gente já vai salvar um dado que a gente está recebendo no parâmetro, a gente pode adicionar direto o retorno. Não precisamos adicionar uma variável para em seguida já retorná-la. Então a gente vai adicionar aqui um return de user repository .save. Observe que ele retorna um objeto do tipo genérico, né? Então, o tipo de dado que está salvando é o tipo de dado que ele vai retornar. Então, eu passo aqui o user, beleza. Então, aqui ele já vai conseguir fazer aí o nosso retorno, né? Então, se eu rodar o projeto, ele vai estar rodando, porém ele vai rodar normalmente, porém a gente ainda não tem nenhuma funcionalidade adicionada para que a gente possa testar. A gente ainda não tem nosso controller e nem a maneira da gente fazer nossa requisição. Próximo passo é a gente adicionar a nossa camada de controller, tá? Que é quem vai chamar isso daqui e vai expor o endpoint para que fique disponível nossa API. Então, para isso a gente vai criar aqui um novo pacote. Vamos dar nome para ele aqui de um package. Vamos dar nome para ele aqui de controller. E aí dentro do pacote controller a gente vai criar o nosso user controller. Então vamos aqui em Java Class. Vamos criar aqui um user controller. E aqui a gente precisa definir para o Spring Boot que isso vai ser uma classe que vai expor uma API. Então, para isso, a gente precisa adicionar uma anotação chamada de REST Controller, que isso vai informar para o nosso projeto, né, para o nosso Spring Boot aqui do projeto, ele vai expor dizendo que isso é um REST Controller. Então, a gente vai ter endpoints aqui dentro desta classe. Eu também posso adicionar uma outra anotação que é a Request Mapping. Nesta Request Mapping, eu vou dizer qual que é a URL base aqui da nossa classe. Então, a nossa classe ela vai ser acessível a partir do users. Então, tudo que acessar a partir do users vai cair aqui dentro desta classe, tá? No caso, eu terei lá localhost, 2.8080, que é a nossa porta padrão, / e users vai acessar tudo que tem aqui dentro. Então, a gente está fazendo o nosso método salvar. Então, a gente criou um nosso método aqui na nossa camada de serviço, né, no nosso service. A gente tem um método save. Então, a gente precisa também instanciar o nosso user service dentro do nosso controller. Então, aqui dentro, a gente vai adicionar aqui um private user service. Vamos dar o nome para ele aqui também de user service. E aí a gente precisa também fazer com que o Spring Boot gerencie a instância dele. Então a gente vem aqui e dá um auto-hired do mesmo jeito que a gente fez com o repository lá na camada de serviço. E agora a gente pode dar um retorno. Então a gente precisa criar aqui um método que vai retornar um dado. Então a gente vai criar um método public. A gente precisa retornar um objeto de algum tipo. No nosso caso, a gente vai estar retornando um response entity. O response entity permite a gente estar manipulando as respostas aqui dentro do Spring Boot. Então, não só retornar uma entidade do tipo user, a gente retorna um response entity de user, porque a gente consegue passar, por exemplo, qual que é o código HTTP que a gente está trabalhando. Então a gente pode adicionar aqui um response entity. Observe que ele já tem aqui para ser importado, que vem do Spring Framework, a HTTP, né, o HTTP. Então aqui dentro eu informo qual que é o tipo que eu estou passando aqui, né, que eu irei retornar, é um response entity de user, porque a gente vai retornar, assim que salvar um usuário, a gente vai estar retornando o payload completo que foi salvo, tá? Então aqui eu tenho aqui user, vou dar o nome para um método também de save, certo? E aqui eu preciso retornar alguma coisa, tá? Então eu preciso retornar aqui o objeto salvo. Quando se usa as APIs REST, existem alguns padrões de retorno, né? Que são os códigos HTTP.
O código HTTP, para a gente retornar uma criação de um objeto, né, uma inserção no nossa API, a gente utiliza o 201, que é o HTTP created. Então aqui a gente vai retornar um response entity, olha só, um response entity. Aqui a gente pode utilizar assim, ó, ponto status. A gente diz qual que é o HTTP status, que ele aqui é um enum, ó, HTTP status, ponto, e a gente tem aqui já o created, e aqui a gente pode colocar assim, ó, ponto body, e aí o body é o objeto que eu vou retornar. Quem é que eu vou retornar? Eu vou retornar ao user service, ponto save, porque quando eu faço isso, eu já vou salvar um objeto, tá? Então, eu preciso receber ainda da nossa requisição o nosso objeto de user, né? Que eu quero salvar. Então, eu vou criar aqui dentro. E aí, para que o nosso método entenda que você, na requisição, está passando um body, está passando um JSON no payload, né? De usuário, a gente precisa criar uma variável aqui, ó, de user. Observe que tem que ser o user da nossa classe, da nosso pacote de entidade, né, do pacote entity, dando para ele de user. E além disso, eu preciso dizer para ele, especificar que é um request body. Então eu preciso informar aqui, ó, que é um request body que eu vou passar aqui, ó. Observe que eu tenho dois request bodies aqui, ó. Observe que eu tenho que informar que é o request body do Spring, tá? Então eu tenho que dizer que é um request body e tenho que passar um user aqui dentro. Beleza? Então, esse user que eu recebo, eu passo aqui, ó, no save lá do nosso service. Então eu passo o user e pronto. Só que agora eu preciso dizer que o tipo de método aqui que vai ser acionado é ser um HTTP post, get, patch, delete, enfim. Aqui eu tenho que dizer que é um post. Então a gente coloca o nosso o post mapping, a nossa notação de post mapping, tá? Então aqui, ó, um post mapping e pronto. Com isso, ele vai permitir fazer a inserção aí do registro. Agora, a gente vai fazer a inserção aqui do Swagger. Para quem não viu ainda, tem um vídeo já no canal que mostra como é que faz a inserção do Swagger dentro do Spring Boot 3, dentro do Spring Boot. Só que aqui no Spring Boot 3 teve umas pequenas alterações, principalmente na dependência que a gente precisa adicionar. Então eu irei estar adicionando na descrição do vídeo e também vai estar já no projeto adicionado assim que você acessar o Git lá, que está o link na descrição aqui do vídeo, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó, o meu navegador. Eu tenho já aqui a dependência, porque lá no outro a gente utilizou o Spring Doc, o org Spring Doc, só que aqui a gente tem alguma diferença, que a gente tem que utilizar o starter, que senão não funciona para o Spring Boot 3. Então a gente vai adicionar a dependência aqui. Irei copiar aqui a dependência. Vamos aqui no .xml. Vamos abrir aqui. .xml. E vamos adicionar ele aqui embaixo. Vamos salvar. Por precaução, eu posso clicar aqui, ó, com o botão direito aqui, tem aqui, ó, Maven, e dar um Reload Project, para ele baixar, caso ele não tenha baixado. Esse aqui já é para ter baixado, porque eu testei aqui em um outro projeto, então ele vai estar aqui, que eu testei essa alteração. Então, feito isso, a gente precisa criar agora a nossa classe de config, né? Então, vamos criar o nosso config, baseado no nosso projeto anterior, que a gente tem um projetinho que a gente criou no vídeo anterior. Então eu vou criar aqui uma nova classe, eu vou criar um novo pacote para que a gente armazene as configurações do Swagger. E também outras configurações que virão, a gente vai estar adicionando aqui dentro desse pacote de config. E aqui a gente vai criar uma classe e a gente vai dar nome para ela aqui de Swagger Config. Então vamos lá, Swagger Config. E aqui dentro, como a gente já tem o vídeo lá que mostra como é que funciona, eu vou só adicionar aqui algumas anotações que a gente precisa, que é a configuration. A gente precisa adicionar a configuration porque é uma classe que vai conter um bin que vai ser gerenciável pelo próprio Spring Boot. Então, ó, a gente vai ter aqui, ó, vou pegar o conteúdo do vídeo anterior e a gente só faz a alteração, que a gente encurta um pouco mais o vídeo, tá? Então, ó, a gente vai ter o nosso bin. A gente vai ter aqui um bin. Deixa eu só adicionar o import aqui do bin. Ó, é um bin aqui. A gente vai ter que adicionar o OpenAPI vindo lá de Swagger, tá? E aqui tem algumas outras informações que vai vir de lá também. E a gente troca logo os nomes aqui também. Tem aí o license, beleza, de org Spring Swagger.
Aqui é o código do anterior, então a gente vai colocar aqui nossa API. Eu vou deixar o nome do T-Share aqui, que é o nome da nossa API, tá? Você pode também estar alterando para outro nome também, o T-Share. E aí tem as outras informações de licença que aponta para o nosso site, tá? Caso você queira, também tenha no site aí que queira adicionar os dados de licença. Existem outras configurações que a gente vai adicionar aqui ao longo do curso, que é, por exemplo, para ele permitir fazer a autenticação automática aqui. Tem a opção da gente utilizar o usuário e senha já direto quando a gente estiver trabalhando com segurança, que a gente vai implementar futuramente. Uma outra configuração aqui que a gente tem que colocar é a questão de redirecionamento. Por quê? A gente precisa informar que ela é um REST Controller para que a gente possa ativar o redirecionamento ao clicar no localhost 8080 para que a gente não tenha que ficar digitando o tempo todo a URL do projeto, né, a URL do Swagger. Então, também eu explico isso lá no outro vídeo, então eu vou adicionar aqui, ó, a hidden, para a gente ocultar o nosso get mapping. E aqui teve uma pequena diferençazinha no nosso código do nosso get mapping, porque na versão nova, inclusive do Spring Boot 3, olha só, o que ele está fazendo aqui, ó. Eu tenho um get mapping em barra, para que ele fique liberado após a barra. Deixa eu adicionar o response entity aqui, ó. Observe que é um response entity de void, tá? Só que a diferença basicamente que teve aqui é porque esses HTTP servlet aqui, eles não importam mais de Javax. No Spring Boot 3, ele já importa de Jakarta, então tem que ter esse cuidado. Então aqui ele muda um pouquinho, e aí teve uma pequena mudança no comportamento, né? Apesar de ser um void, ele precisa retornar um null para que ele consiga fazer o uso do método aqui. Então, eu vou subir o projeto aqui. Deixa eu subir o projeto. Vamos ver se está tudo certinho aqui, se não tem nenhum problema. Opa, acho que ficou um símbolo incorreto aqui. Ah, sim, o import daqui não foi realizado, né? Então é esse daqui. Deixa eu ver se tem mais algum outro. Acho que não. Vamos ver. Olha só, tá startando já o projeto. E startou. Vamos aqui no nosso navegador, vamos abrir uma nova aba. E a gente já tem aqui, ó, um localhost 8080 e aí ele redireciona automaticamente. A gente vai só corrigir aqui, ó, porque ele está apontando, ó, com o nome de User Controller. Ele está utilizando o padrão aí do Swagger, né, do Spring Dock, para abrir o controller, os dados de agrupamento do controller, de acordo com o nome do controller. Então, a gente vem aqui no nosso controller, ó, podemos ir aqui no controller e a gente criar um agrupamento para ele. Então, basta a gente criar aqui, ó, vamos criar uma descrição para o nosso post mapping, que é aqui, ó, um @operation. O operation é uma anotação para que a gente possa customizar os nossos métodos. Então, aqui a gente coloca aqui, ó, um summary, que a gente pode dar um título para ele, por exemplo, aqui, ó, de save a new user. A gente ainda pode colocar uma descrição maior também para ele, tá? E a gente pode também adicionar aqui, ó, uma propriedade chamada de tags. Essa tags ela vai agrupar todos os métodos para o controller. Então, eu posso agrupar, mesmo em controllers distintos, para nomes. Tipo assim, ó, tudo que se relaciona, por exemplo, a user. Eu quero que fique dentro de um user controller ou apenas um user, né? Então, eu vou utilizar o nome user aqui, ó. E aí eu vou salvar aqui. Tá salvo. Observe também que o projeto é para ele recarregar automaticamente, ó, recarregou automaticamente. A gente fez essa configuração em um vídeo também que já está disponível no canal, onde a gente faz a ativação aqui para o IntelliJ, pois o IntelliJ não carrega automaticamente. Então, atualiza a página, ó, já tem aqui, ó, o nosso user e tem também aqui, ó, o nosso user Save a New User. Então a gente já tem aqui e a gente consegue fazer a inserção de um dado. Para o vídeo não ficar tão grande, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? E aí no próximo vídeo a gente dá continuidade aqui para testar ou salvar e também a gente já faz a criação dos outros métodos, get, com um find by ID, né, para encontrar um dado pelo ID, um usuário pelo ID, trazer todos os usuários e etc, tá? Então, até o próximo vídeo, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e acompanhar aí o desenrolar do nosso curso. É isso, até o próximo vídeo.